Muito bom dia a todas e todos. Depois desta brilhante comunicação do professor Deodato Guerreiro, é muito difícil estar no meu lugar. Eu queria começar por agradecer também à FENPROF, sobretudo aqui nas pessoas da professora Ana Simões e do professor Mário Nogueira, o convite que nos dirigiram para integrar este projeto e dar o nosso contributo. E de facto a nossa apresentação pode parecer um bocadinho árida, depois desta densidade da riqueza do que aqui nos foi transmitido. Mas eu queria, a esse propósito, fazer uma declaração aqui, logo à partida, sobre a forma como nós, no Observatório, olhamos para a investigação. A investigação que nós fazemos não a queremos ver arrumada em belas encadernações nas bibliotecas. Queremos fazer uma investigação que sirva às pessoas, que ajude a melhorar a qualidade de vida das pessoas, e é nesse tipo de investigação que estamos empenhados. E, portanto, estamos aqui com toda a humildade para trazer o contributo que podemos, que sabemos dar, mas que pensamos que é também uma gota de água importante nesta massa de vontades que todos aqueles que estão aqui sentados nesta sala representam. Portanto, estamos convosco nesta tentativa, como dizia o professor Deodato, de tornar a inclusão uma coisa natural, que não tenhamos que pensar nela, que ela aconteça simplesmente. É esse o nosso desejo. Então, aquilo que nós nos propusemos fazer foi uma revisão da literatura, da pesquisa já realizada a nível internacional sobre este tema dos docentes com deficiência. E a nível internacional, porque infelizmente em Portugal não encontramos muita matéria nesta área. Portanto, aquilo que iremos apresentar, falaremos um bocadinho sobre a situação a nível nacional, depois apresentaremos então os resultados da nossa pesquisa a nível internacional, o tipo de estudos que têm sido desenvolvidos, que temas têm vindo a ser tratados, quais as principais conclusões desses estudos e terminaremos com a partilha de algumas perspectivas de trabalho futuro. Bom, já aqui foi referido hoje de manhã pelo Dr. Jorge Silva da CNOD o facto de Portugal ter subscrito a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, o que aconteceu já em 2009, e o conjunto de responsabilidades que tal ato trouxe, não apenas ao Estado português, mas a todos os cidadãos. A Convenção é de facto um tratado que nos implica a todos, em qualquer dos domínios em que nos encontramos inseridos. Para além daquele importantíssimo artigo que foi referido nas palavras de abertura aqui do nosso encontro, há um artigo específico que trata a questão do direito à educação. E esse artigo diz, entre outras coisas, é um artigo extenso que vos convido a todos a ler, mas diz, entre outras coisas, no ponto 4, que de modo a ajudar a garantir o exercício deste direito, portanto, o direito à educação, os Estados-partes tomam todas as medidas apropriadas para empregar professores, incluindo professores com deficiência, com qualificações em língua gestual e ou braille, e a formar profissionais e pessoal técnico que trabalha em todos os níveis da educação. Portanto, a questão da presença dos professores com deficiência na escola é vista na Convenção como uma pedra basilar da construção da escola inclusiva. No relatório que, a partir do Observatório da Deficiência e Direitos Humanos, tivemos a oportunidade de coordenar e que expressa a visão da sociedade civil portuguesa sobre estes anos de implementação da Convenção em Portugal, desde que a mesma foi assinada e ratificada, surge uma recomendação importante que fala justamente da necessidade do Estado português estimular a contratação de professores e técnicos especializados com deficiência nas escolas regulares. Mais uma vez aqui tentamos sublinhar de facto a importância da presença dos professores com deficiência como modelos da construção da escola inclusiva. No entanto, como também a professora Ana Simões referiu no início, nós não sabemos muito bem, em Portugal, quantos
são estes professores que estão nas nossas escolas. Não conhecemos muito bem que barreiras e desafios eles enfrentam, quais são as percepções que os outros atores da comunidade escolar têm sobre estes profissionais. Porque, de facto, a informação é muito escassa. Conseguimos encontrar uma tese de mestrado sobre esta temática e, praticamente, a investigação em Portugal sobre este tema esgota-se por aí. Então, o que é que nós fizemos? Fizemos aquilo que os investigadores, que é o primeiro passo em qualquer tipo de investigação, a revisão de literatura, ver o que é que já foi feito, o que é que já se sabe sobre este tema, e fizemos através de uma série de bases de dados que dispomos, tipo científico, desde a Biona, a RECAP, enfim, uma série delas, com várias expressões que nos ajudam a encontrar os artigos que já têm sido publicados sobre estes temas. E utilizámos tanto expressões em português como em inglês para tentar captar também a literatura internacional. Portanto, procurámos artigos que tivessem sido publicados em revistas científicas, com revisão de pares, que é um requisito de qualidade dessa investigação, e procurámos então artigos que tivessem como tema central os professores com deficiência. Pasme-se, ou talvez não, encontramos, na pesquisa que fizemos, apenas 33 estudos a nível internacional, e nós não colocámos barreiras em termos temporais, portanto, estaríamos dispostos a recuar até onde fosse preciso. Encontramos apenas 33 estudos, publicados em 25 revistas, alguns deles surgem, portanto, em algumas revistas surgem mais do que um artigo, e a primeira coisa que nós quisemos perceber é que tipo de estudos eram estes. E percebemos que 19 destes estudos tinham sido estudos de tipo qualitativo, ou seja, recorriam a metodologias qualitativas, como as entrevistas ou grupos de discussão, focus groups também chamados. 5 destes artigos eram de tipo quantitativo, portanto recorriam mais a questionários mais amplos, inquéritos por questionário. 4 utilizavam ambas as metodologias, e havia ainda um conjunto de 5 artigos, que designamos por ensaios, que eram artigos muitas vezes construídos a partir de narrativas autobiográficas quase dos seus autores, que relatavam as suas experiências, as dificuldades que tinham encontrado e também como as tinham superado. Já falei um bocadinho sobre as técnicas utilizadas. A maior parte, portanto, 47% dos artigos foram utilizadas entrevistas, 6% recorreram a focus grupos, 12% faziam uma análise documental, ao nível, por exemplo, de políticas, de planos, de regulamentos, 9% baseavam-se em experiências pessoais e 26% em questionários. Portanto, as entrevistas e os questionários parecem ser as técnicas mais utilizadas neste tipo de estudos. Quanto ao tipo de deficiência que é referido nos artigos, a principal tem a ver com as dificuldades de aprendizagem, portanto, uma categoria bastante lata. 24% não especificam o tipo de deficiência, portanto, aparentemente tratam vários tipos de deficiência. Em 18% dos artigos, a deficiência física era a protagonista daqueles estudos. Vários tipos de deficiência surgem em 12% dos artigos, e depois, com uma expressão menos importante do ponto de vista numérico, aparecia em 9% a deficiência visual, em 3% o traumatismo craniano, em 3% também perturbações na fala e em 3% também a deficiência auditiva. Quanto aos temas abordados, procurámos fazer uma arrumação, fazendo a leitura desses 33 artigos, procurámos fazer uma arrumação para perceber quais eram as temáticas abordadas nestes vários estudos. E surgiram-nos assim 3 temáticas principais onde podíamos arrumar, de facto, os resultados, as conclusões destes estudos. Uma grande temática que agrupava a maioria dos estudos, 19 estudos, tinha a ver com aquilo que nós designámos pelos percursos, os desafios e as práticas educativas dos professores,
e eram, na sua maioria, estudos qualitativos, e havendo também um ensaio. Um segundo grupo tinha a ver com as representações. Este grupo englobava, no seu conjunto, 10 artigos e dividia-se ainda, ou subdividia-se ainda, em duas categorias: as representações dos alunos sobre os professores e as representações dos diretores das escolas sobre esses professores com deficiência. E, finalmente, há um terceiro tema que é bastante focado também em 4 dos ensaios que nós recolhemos e que fala da subrepresentação dos professores com deficiência nas escolas, portanto, o baixo número de professores que encontramos nestas condições. Para uma leitura agora mais detalhada destes resultados, eu vou passar a palavra à minha colega Patrícia. Muito bom dia. Nós quisemos também cruzar a temática com o tipo de deficiência. E, por exemplo, no caso do grande tema que nós encontramos, que designámos percursos, desafios e práticas educativas, verificámos que a maioria destes artigos referia-se aos professores que tinham dificuldades de aprendizagem. Seguidamente, 20% destes artigos referiam vários tipos de deficiência, 15% referiam-se a professores com deficiência visual, portanto, só para terem uma ideia do tipo de deficiência ou incapacidade que era referida nos artigos. Por outro lado, se formos olhar com mais detalhe para a questão das representações, vemos que há aqui uma mudança de padrão, ou seja, há mais estudos sobre a deficiência física, ou seja, vai-se tentar perceber qual é que é a visão dos alunos sobre os professores com deficiência física. Nesta área das representações nós encontramos 10 artigos, sendo que, como a professora Paula Pilo já tinha referido, 9 era sobre a visão dos alunos, 9 sobre a visão dos alunos sobre os professores e 1 sobre a visão dos diretores escolares sobre os professores com deficiência. Quanto à temática da subrepresentação dos professores com deficiência nas escolas, peço desculpa, já me estão a ouvir melhor, ok, também já ouço bem. Em relação à subrepresentação dos professores com deficiência, como a professora Paula disse, encontramos 4 ensaios e estes ensaios não referem nenhum tipo de deficiência, ou seja, são ensaios mais gerais que focam a deficiência em termos transversais e genéricos. Vou agora falar um bocadinho detalhadamente sobre cada uma das categorias ou dos temas que encontramos. 58% dos artigos que encontramos eram sobre percursos, desafios e práticas profissionais. Relativamente à questão dos percursos, quais são os percursos de vida dos professores com deficiência? Dentro desta categoria nós encontramos 4 subcategorias. Os artigos falam sobre as experiências que os professores tiveram na educação, que nem sempre foram positivas. É um tema recorrente e que muitas vezes é a justificação que estes professores dão para terem sido professores, ou seja, não terem tido boas experiências e quererem eles, na sua prática profissional, tentar mudar aquilo que de menos positivo eles experienciaram. Um outro tema que aparece também recorrentemente é a importância da rede de apoio familiar e social como fator de sucesso para o professor com deficiência conseguir chegar a ser professor. A questão da afirmação das competências profissionais, ou seja, a importância do professor reconhecer em si mesmo a sua competência profissional e também de provar aos outros essa mesma competência, é algo que aparece também de forma recorrente, assim como a questão da resistência ou da resiliência, ou seja, como é que os professores vão superando as dificuldades que vão encontrando no seu percurso. Como, maioritariamente, os estudos que encontramos são qualitativos e muitos deles recorrem à entrevista, foi possível nós, nesses artigos, encontrarmos várias citações, vários excertos, que podem ilustrar cada uma dessas categorias. Por exemplo, na questão das experiências passadas na educação nem sempre serem positivas.
temos um excerto que nos diz: eu decidi ser professor porque não queria que ninguém passasse por aquilo que eu passei na escola. Ou então, eu lembro-me que alguns dos meus professores tinham expectativas muito baixas em relação a mim e eu não gostava nada disso. Eu ficava mesmo irritado com eles e, portanto, foi uma das razões também que o levou a optar pela carreira docente. A importância das redes de apoio familiar e social. Temos este excerto. Os meus pais acreditavam em mim. Eles viam dificuldades, não problemas intransponíveis. Eles viam os meus pontos fortes, não entravam em pânico. O meu pai via-me como se eu fosse perfeita. A importância deste apoio familiar para que a pessoa não desista do seu percurso ou dos seus objetivos. A questão da afirmação das competências. Este professor diz: ser disléxico não faz de mim menos que os outros professores. Ou então, num outro caso, em relação aqui à deficiência visual, embora estivessem céticos quanto à minha capacidade de ensinar, eu fui capaz de convencê-los que tenho as mesmas capacidades que os outros professores sem deficiência. Depois de verem o meu desempenho em sala de aula, aí, então, eles aceitaram-me. Ou seja, isto é um professor que enfrentou alguma resistência por parte da direção da escola e depois acabou por comprovar que, efetivamente, era competente. Em relação à resistência ou à resiliência, há um professor que diz: há falhas ao longo do percurso, mas também momentos de sucesso. O importante é o que fazemos em relação à deficiência. Não devemos concentrar-nos nas falhas. Sinto-me feliz com o que tenho feito. É o resultado da minha força de vontade. Eu acredito que, quando me confronto com as minhas incapacidades, posso ser bem-sucedido. Ou seja, há de facto várias adversidades e há que também ultrapassá-las. Em relação aos desafios, encontramos dois grandes subtemas. A questão da sensibilização, ou seja, muitos dos estudos referem que os professores consideram que há falta de sensibilização da comunidade escolar. Outro tema recorrente foi a questão dos próprios orientadores dos estágios, quando os professores estão em início de carreira, sentem alguma eventualmente falta de conhecimento por parte dos orientadores. Queria só fazer uma referência que nós não encontramos nenhum estudo onde a deficiência tenha sido adquirida depois de ser docente, ou seja, estamos aqui com estudos onde havia uma deficiência prévia e as pessoas fizeram o percurso até chegar a docentes e, portanto, há esta questão da dificuldade nos estágios logo no início da carreira. E também referem a questão da falta de informação nas escolas, nas comunidades escolares, isto se calhar é transversal à sociedade em geral, sobre os diferentes tipos de deficiência e as suas especificidades, ou seja, não olhar a deficiência como um todo uniforme e homogéneo, não, há muitas especificidades que têm que ser tidas em conta. Em relação à falta de apoios, isto foi também um tema que foi colocado também, que nós consideramos que é um desafio, é algo a ultrapassar, a questão da falta de acessibilidades físicas, muitas vezes nas escolas, ou mesmo transportes adaptados para que o professor possa facilmente chegar à escola, quando se trata de alguma questão relacionada com mobilidade reduzida. E depois também há a questão da falta de apoios adequados às especificidades de cada pessoa. Por exemplo, principalmente nos textos que eram sobre professores com deficiência visual, a questão da falta de materiais em braille ou então a questão da falta de apoios na correção de exames é algo que aparece recorrentemente. Por fim, peço desculpa, temos aqui um excerto também relativamente à falta de apoios, que tem a ver com a questão eram professores com deficiência visual. Às vezes os livros escolares são alterados e quando isso acontece, os novos livros não estão logo disponíveis em braille. Nesse caso, eu tenho que pedir novamente ajuda, ou seja, o que este professor tem que fazer é pedir aos colegas ou a familiares que descreva exatamente tudo o que está no novo manual, imagens, texto, para que ele vá para a sala de aula e possa esclarecer os alunos quando lhe fazem questões. Ainda em relação à questão da deficiência visual e da questão dos exames, muitas vezes levo os exames para casa e peço ajuda à minha família, que os leia para mim. Por isso, às vezes demoro mais tempo que os meus colegas sem deficiência a corrigir os exames. Ou seja, não há apoios específicos. Este estudo não é em Portugal, é fora de Portugal, portanto isto é recorrente em todo o lado.
Relativamente às práticas educativas, qual é que é o impacto da deficiência nas práticas educativas? Esta relação é muito explorada nos artigos que encontramos. E foi curioso verificar que muitos professores dizem que não usam os mesmos métodos de ensino a que foram expostos, ou seja, acabam por tentar, muitas vezes fala-se nos artigos de criatividade, ou seja, os professores usam muita criatividade para usarem métodos diferentes e métodos que se adequem às necessidades dos alunos. A questão de transmitirem um modelo positivo da deficiência para a sala de aula, ou seja, esta questão também é vista como importante para os professores, poderem proporcionar aos alunos este contacto com a deficiência para que os alunos também possam ter uma visão mais aberta e sobre a deficiência, e a questão da utilização de estratégias específicas para ultrapassar as dificuldades. Os professores partilham muito o que é que fazem, tendo em conta cada uma das suas especificidades para ultrapassá-las e adequar em sala de aula. Temos aqui alguns certos relativamente a estas situações. E em relação à não utilização dos métodos de ensino a que foram expostos, temos esta situação. Eu não quero que os meus alunos passem pelo que eu passei, a frustração. Eu não quero que eles tenham professores com baixa expectativa sobre eles. Eu quero que eles tenham alguém que sabe que eles podem ter sucesso se tiverem as ferramentas certas. Em relação à transmissão de um modelo positivo, na primeira aula, eu digo aos meus alunos, quero que saibam que eu os compreendo, mas eu tenho grandes expectativas sobre vocês, porque eu sou como vocês. Ou seja, neste caso era um professor com deficiência que tinha alunos com necessidades educativas especiais. E também encontrou-se muito esta questão da importância de criar empatia com os alunos e de tentar que os alunos, ou tentar explorar ao máximo a capacidade dos alunos. Estratégias utilizadas para ultrapassar as dificuldades. Aqui, esta estratégia é utilizada por um professor cego. Eu uso principalmente métodos de discussão e palestras. Eu ensino como se estivesse a contar histórias para que os alunos achem mais interessante. Neste caso era um professor que tinha uma turma de primeiro ciclo. Se os meus alunos me perguntarem como soltar determinada palavra, peço-lhes para abrirem o dicionário e procuramos em conjunto. Aqui é um caso de um professor com dificuldades de aprendizagem e que não se sentia muito confortável com esta temática e resolveu de uma forma muito simples a questão. Em relação às representações, como é que os alunos veem os professores com deficiência? Os estudos que encontramos referem que as percepções dos alunos são bastante positivas. Normalmente estes estudos são feitos em contextos em que existe um professor com deficiência, está a dar aulas a várias turmas, são aplicados questionários aos alunos desse professor para se tentar perceber qual é que é a imagem que têm desses professores. A imagem, os estudos dizem-nos que é bastante positiva, os alunos reconhecem as competências dos professores em relação às matérias que estão a ensinar. Encontramos apenas um estudo que refere que os alunos no questionário dizem que achavam que aprendiam menos no caso de uma aula de educação física que era dada por um professor em cadeira de rodas. Outra questão que aparece nos estudos que encontramos é a questão da aprendizagem da deficiência quase como uma aprendizagem extracurricular, ou seja, para além de toda a aprendizagem que é suposto os alunos terem, ainda levam algo extra para casa, que é aprenderem uma série de informação importante e pertinente sobre a deficiência. Em relação à visão dos diretores e da comunidade, dos diretores das escolas, encontramos apenas um estudo por questionário, e assim, uma das conclusões principais deste estudo foi que nas escolas em que já houve previamente a experiência de terem tido professores com deficiência, há mais abertura, há menos resistência, e quando em relação aos diretores de escolas que não têm qualquer contacto com esta temática, como há desconhecimento, há mais resistência. Portanto, um contacto prévio leva a que haja atitudes mais positivas dos diretores das escolas. É curioso que não encontramos nenhum estudo sobre as representações ou a visão
colegas sem deficiência sobre os professores com deficiência. Essa temática não foi abordada. Passo agora a palavra novamente à professora Paula. Não, peço imenso, falta a subrepresentação. Em relação à subrepresentação, os ensaios refletem precisamente sobre esta questão de haver poucos professores com deficiência, que faz com que esta seja uma temática que, por vezes, faz com que se pense que não existem professores com deficiência, que eles não estão aí, pelo contrário, eles estão, embora sejam escassos, e defendem nestes ensaios a necessidade de se criarem condições para que haja mais professores a exercer. E uma das razões para que isso aconteça é que se considerem nestes ensaios que os professores com deficiência têm uma perspectiva única que é capaz de desafiar a cultura dominante sobre a deficiência, ou seja, têm um papel muito importante, mais uma vez, aqui na questão da escola inclusiva. Bom, então, em jeito de conclusão, acho que poderíamos dizer, em síntese, que os professores com deficiência fazem bem às escolas e fazem bem à sociedade, não é? As conclusões são então as seguintes. Em primeiro lugar, a inexistência de estudos sobre esta matéria em Portugal, portanto há uma urgência de fazermos qualquer coisa para conhecer o que é que se está a passar a nível nacional. Embora reconhecendo que também a nível internacional não há uma grande investigação nesta matéria, portanto então, há aqui um caminho também a fazer. A maioria destes estudos são qualitativos, 58% abordam, utilizam metodologias qualitativas, porque há provavelmente uma razão para isso, é que esse tipo de metodologias permitem um conhecimento mais aprofundado das realidades, enquanto que o questionário nos dá uma panorâmica mais abrangente, podemos fazer a mais pessoas questões, colocar mais questões a mais pessoas, mas normalmente ficamos com uma visão menos densa, menos em profundidade da realidade e, portanto, tem sido a opção optar por este tipo de metodologias. Os estudos também mostram que os temas não têm sido muito diversificados, andam sempre mais ou menos à volta daquelas 3 áreas que nós identificamos. No entanto, como eu dizia há bocadinho, de facto, todos estes estudos apontam no sentido de que é uma vantagem para a escola, é uma vantagem para a sociedade a presença de docentes com deficiência, porque eles também contribuem até para reduzir o preconceito sobre as pessoas com deficiência. Porque, de facto, a escola inclusiva constrói-se com todos e, naturalmente, também e necessariamente com os professores com deficiência. Uma última palavra, se me permitem, para vos falar das perspectivas futuras. Nós gostaríamos muito de poder ir mais longe e perceber, de facto, o que é que se está a passar em Portugal. E nesse sentido estamos a ponderar, preparar uma candidatura, um fundo de financiamento no sentido de poder fazer esta investigação sobre o que é que são, por um lado, as representações sobre a escola inclusiva e, por outro lado, as práticas, quais são as barreiras, quais são também os facilitadores e onde é que existem boas práticas, porque se elas existem também é preciso identificá-las e disseminá-las. E neste sentido, nós vamos propor já hoje aqui um desafio, espero que colaborem connosco. Preparamos já um pequeno questionário, que poderá ser a primeira fase deste projeto que gostaríamos que seja mais amplo, que envolva também os outros atores da escola, da comunidade escolar, mas hoje preparamos já um questionário que entendemos ainda como exploratório, que convidamos todos os professores que queiram e que estejam presentes a preencher, penso que há cópias que depois serão distribuídas. A professora Ana Simões diz-me que sim, portanto não estou a dizer asneira, que vos farão chegar também às pessoas que são cegas, que estão aqui na sala, que queiram preencher o questionário. Não houve tempo, infelizmente, de fazer a versão em braille, enviaremos por e-mail e gostaríamos muito de contar também com a vossa resposta. E por agora ficaríamos então por aqui, abertos e disponíveis para as vossas questões. Muito obrigada.